Olha, gente, a vida do Marcelo era daquele jeito que a gente vê em novela das 8. Sucesso, carrão importado, cobertura com vista para o mar e uma noiva que era um espetáculo. Lúcia, o nome dela. Uma mulher feita, sabe? Não era só bonita, era inteligente, administrava a vida dela e a dele com uma mão de ferro suave. Eles estavam noivos fazia quase 1 ano, e o casamento estava marcado para ser aquela festa de arromba, coisa que ia parar nas colunas sociais de São Paulo. O Marcelo tinha ralado muito para chegar ali. Ele começou vendendo peça de carro na internet e, quando viu, estava montando uma importadora que trazia tudo da China. A grana entrava que nem água, a vida era só tapete vermelho. Mas, por debaixo daquele sorriso de quem tinha vencido na vida, o coração dele andava meio apertado, meio capenga. E o nome dessa dor de cabeça, meus amigos, era Paula. Paula não era a noiva. Paula era a ex, o primeiro amor, aquele que a gente nunca consegue tirar debaixo do tapete. Eles tinham namorado na época da faculdade, quando Marcelo ainda era um Zé Ninguém, morando num AP alugado e contando moeda para pagar a pizza. Paula era fogo, paixão pura, daquelas que te faz perder o chão. Mas ela também era volúvel, instável. Quando a vida apertou de verdade, quando o Marcelo precisou focar no trabalho e a grana ficou curta, Paula achou que ele não ia dar em nada. Ela fez as malas e sumiu no mundo, dizendo que merecia mais. Aquilo tinha quebrado o Marcelo no meio. Não a falência, porque ele não estava falido, mas o coração. Ele jurou para si mesmo que nunca mais seria dependente de ninguém e que nunca mais deixaria que o amor fosse mais importante que a segurança. Foi aí que ele construiu o império dele. E foi aí que Lúcia entrou, anos depois. Lúcia era o porto seguro. Ela era a certeza. Com Lúcia, não tinha drama, não tinha ciúmes exagerado, não tinha aquela montanha-russa emocional que Paula proporcionava. Lúcia amava a inestabilidade. Amava o Marcelo que ele era hoje, realizado e maduro. Só que quanto mais Lúcia planejava o casamento, mais Marcelo ficava inquieto. "Amor, você viu o orçamento das flores?" Lúcia perguntou uma noite, enquanto ele tentava ler um relatório financeiro na varanda da cobertura, em Balneário Camboriú, onde eles passavam o fim de semana. O vento batia e cheirava a maresia, mas o Marcelo só sentia o cheiro de problema. "Flores? Ah, sim. O que for melhor, Lu. Pode fechar com a floricultura mais cara, se for o caso." Ele respondeu sem tirar os olhos do papel. Lúcia pousou a mão no ombro dele. "Ei, é o nosso casamento. Não quero só o mais caro, quero o que tiver a nossa cara. Está tudo bem, Marcelo? Você parece distante." E aí, Marcelo percebia o quanto Lúcia era boa. Ela não era interesseira no sentido vulgar da palavra. Ela gostava do conforto, claro. Quem não gosta? Mas ela estava ali, atenta a ele, ao estado de espírito dele, não só ao saldo bancário. Só que a dúvida era um bicho que roía por dentro. E se? E se Lúcia só amasse a ideia de ser a senhora do Marcelo, o empresário bem-sucedido? E se, no primeiro tropeço, ela fizesse exatamente o que Paula tinha feito? A verdade, minha gente, é que o Marcelo não confiava em mulher nenhuma. Ele não confiava no amor. O trauma de Paula tinha virado uma armadura e ele precisava de um teste de fogo para se sentir seguro para o resto da vida. Ele começou a ter uns sonhos estranhos. Sonhava que estava de novo naquele apartamento pequeno da juventude e as 2 mulheres apareciam. Lúcia, vestida de noiva, olhava para ele com pena e ia embora. Paula, vestida com a mesma camiseta velha de banda que usava na faculdade, ria e dizia: "Eu te avisei que você não ia durar." A paranoia cresceu tanto que ele parou de dormir direito. Uma manhã, ele estava na sede da empresa em São Paulo, olhando para o horizonte cinza da cidade, quando a ideia maluca, mas que parecia a única solução, estourou na cabeça dele. "Seu João", chamou Marcelo apertando o botão do interfone. "Pode vir aqui na minha sala? É urgente? E feche a porta, por favor." Seu João era o contador da empresa há 20 anos. Um senhor de óculos de aro grosso,
barriga saliente e a alma mais honesta que Marcelo conhecia. Ele entrou na sala, ajeitando o colete. Aconteceu alguma coisa grave, Marcelo? Recebi o relatório do câmbio. Está tudo dentro do esperado. Marcelo fez um sinal para ele sentar e deu a volta na mesa, parando na frente da janela. Seu João, eu preciso que o senhor faça algo por mim. Algo que vai contra tudo o que o senhor prega sobre ética e contabilidade. Seu João arregalou os olhos. O senhor está falando de sonegação? Porque aí eu não entro, meu filho. Eu tenho família. Não é ilegal. É teatro, uma simulação. Marcelo respirou fundo. Eu vou simular que perdi tudo, que a empresa quebrou, que a importação de janeiro foi um desastre total e que eu estou devendo até as calças. Seu João ficou pálido. O quê? Mas a empresa está nadando em dinheiro. O senhor acabou de fechar o maior contrato com o pessoal do Nordeste. Eu sei, mas eu preciso saber quem realmente está comigo. O senhor sabe da Lúcia, minha noiva, né? Seu João balançou a cabeça desconfiado. A Lúcia é uma moça fina. Parece ser boa gente. Parece, seu João. Essa é a palavra. Parece. Eu construí esse império sozinho. E eu tenho medo de que, no fundo, o que elas amam é o império, não o imperador. E aí, Marcelo abriu o jogo sobre Paula, sobre o trauma, sobre a necessidade doentia de provar que Lúcia era diferente. Ele falou com uma sinceridade tão desesperada que seu João, que era um pai de família, começou a entender a angústia. O senhor quer testar a noiva, Marcelo? Isso é cruel, meu filho. Cruel é casar sabendo que, se eu tiver um revés, a mulher que eu amo vai fugir. Eu preciso de paz, seu João, e só vou ter paz sabendo que ela me ama mesmo na lona. O plano que Marcelo arquitetou era meticuloso, beirando a genialidade. Ele precisava de uma história de falência que fosse crível, rápida e devastadora. Vamos fazer o seguinte, Marcelo começou, pegando uma caneta e rabiscando no whiteboard. Vamos criar uma empresa de fachada para simular uma dívida gigantesca. Vamos forjar documentos de que o carregamento de eletrônicos que saiu de Xangai deu perda total e que o seguro não cobriu por causa de uma cláusula ridícula. O prejuízo tem que ser de pelo menos 80% do meu patrimônio líquido. Seu João engoliu em seco. O senhor vai ter que envolver o pessoal do financeiro, pelo menos o Rafael, que é de confiança. Não. Só nós dois. Vamos criar os relatórios fora do sistema, em sigilo total. Eu vou começar a vender o que é mais líquido. O iate, o apartamento de Miami. E vou dizer que o dinheiro está sendo usado para cobrir buraco. E se a notícia vazar de verdade? Se alguém descobrir que é teatro? Aí, seu João, eu lido com as consequências. Mas o senhor precisa me jurar que não vai contar a verdade para ninguém. Ninguém mesmo. Nem para a Lúcia, nem para a minha mãe. Para ninguém. Seu João suspirou, tirou os óculos e esfregou os olhos. Ele viu a determinação nos olhos de Marcelo. Era um homem rico, mas profundamente infeliz. Tudo bem, Marcelo, eu entro nessa. Mas eu só estou fazendo isso porque o senhor é como um filho para mim. E eu não quero ver o senhor infeliz. Mas se o senhor perder a Lúcia por causa dessa encenação, a culpa é sua. Marcelo sorriu, um sorriso fraco. Se eu perder a Lúcia por causa disso, é porque ela não era para ser minha. Os próximos 10 dias foram um inferno de mentiras e dissimulação. Marcelo agia como um ator premiado. Ele começou a chegar em casa tarde, com a cara amassada, simulando noites em claro no escritório. Parou de atender algumas ligações na frente de Lúcia. Amor, quem era? Ela perguntava, preocupada quando ele desligava o telefone, falando baixo e rápido. Problemas na alfândega, Lúcia. Nada demais. Só burocracia, aquela correria de sempre. Ele mentia, enquanto, na verdade, estava no telefone com um corretor, preparando a venda discreta do seu carro esportivo favorito. O primeiro sinal de que a vida estava desmoronando veio na forma de estresse físico. Marcelo começou a emagrecer. Lúcia, que era observadora,
notou imediatamente. Marcelo, você precisa comer. Está parecendo um fantasma. Essa correria está te matando. Ele aproveitou a deixa. Está me matando, sim, Lúcia. A pressão está insuportável. Sabe aquela importação de janeiro? O negócio deu muito mais errado do que eu imaginava. Mais errado como? O carregamento não chegou? Chegou, mas o container principal... Ah, Lu, nem quero falar disso. Digamos que o prejuízo foi grande. Tão grande que eu tive que vender o iate para cobrir o primeiro rombo. Lúcia parou o garfo no ar. O iate era um luxo que eles usavam muito. Vender o iate? Mas, Marcelo, aquilo vale uma fortuna. Pois é, e já foi. Eu não queria te assustar, mas as coisas estão feias. Eu estou tentando manter a calma, mas a empresa está por um fio. Se eu não fechar um acordo de emergência com o banco, a gente quebra antes do casamento. O choque no rosto de Lúcia foi palpável. Ela não era uma mulher que se desesperava facilmente, ela era prática. Quebrar? Mas o que aconteceu exatamente? Você estava tão bem? Não tem seguro? Marcelo inventou uma história complexa sobre uma falha na documentação de origem e um erro de cálculo do seguro que seu João tinha ajudado a redigir. Ele usou termos técnicos para que Lúcia não entendesse muito, mas que parecesse grave. Estou te dizendo, Lu, estamos ferrados. Se isso não se resolver, adeus cobertura, adeus casamento de luxo, adeus tudo. Ele observou a reação dela como um juiz observa o réu. Lúcia demorou 1 minuto respirando fundo. Ela não chorou, não gritou e não o acusou de ser incompetente. Ela se levantou, foi até ele e o abraçou forte. Ei, calma, o dinheiro a gente recupera. O que importa é você. A empresa é sua, o prejuízo é seu, mas a gente está junto nessa. Não importa onde a gente vá morar, ou se a gente vai ter que adiar o casamento. O importante é a gente. Marcelo sentiu um alívio gigante, misturado com uma pontada de culpa. Poxa, a Lúcia estava sendo leal, estava sendo forte. Talvez ele estivesse sendo um babaca com o teste, mas a voz da paranoia sussurrou no ouvido dele. Espere, ela está sendo legal agora. Espere até o conforto acabar de verdade. Ele precisava ir mais fundo no buraco. Obrigada, Lu. Você não sabe o quanto eu precisava ouvir isso. Ele disse, beijando o cabelo dela. A simulação de falência progrediu rapidamente. Marcelo começou a usar roupas mais simples, parou de frequentar os restaurantes caros e, o mais importante, ele começou a falar sobre a venda da cobertura. O corretor vem amanhã de manhã. O apartamento já está no mercado. Ele anunciou 1 semana depois, durante o café da manhã. Lúcia estava lendo as notícias no tablet. Ela parou e olhou para ele. Tão rápido? Para onde a gente vai? Tem um apartamento pequeno no Tatuapé. Era de um inquilino meu, está vazio. Não é nada perto disso aqui, mas dá para começar. Tatuapé, para quem morava em área nobre, era um choque. Lúcia franziu a testa, mas não em desgosto, e sim em concentração. Tudo bem, se é para salvar o resto, tem que ser feito. Mas, Marcelo, eu tenho que ser honesta. Estou preocupada com o casamento. A gente já pagou metade do buffet e da decoração. Se a gente cancelar, a multa é enorme. Não se preocupe com isso. Eu já resolvi. Eu liguei para o cerimonialista e ele vai segurar a data por enquanto, mas a gente vai ter que fazer algo muito menor. Esquece a festa para 500 pessoas. Vai ser só um civil e um jantar para a família mais próxima. Lúcia suspirou. Era o sonho dela, a festa grande. Mas ela aceitou. Tudo bem, família é o que importa. A gente faz a festa de 10 anos. Mas, Marcelo, a gente precisa de dinheiro líquido, rápido, para estabilizar essa sua situação. Vender o iate não foi suficiente? Não, eu estou queimando o que restou. E é aí que entra a parte mais difícil, Lu. Marcelo foi até a estante e pegou um objeto que estava ali há anos. Um pequeno busto de mármore, um presente que ele ganhou de seu avô, que era um artista plástico frustrado. Era o único objeto que tinha valor puramente sentimental, não financeiro para ele.
Eu preciso vender a única coisa que me restou de valor sentimental, ele disse, com a voz embargada. Ele estava atuando para valer. Esse busto do meu avô. Sei que não vale muito, mas se eu vender, dá para cobrir as despesas de mudança e a primeira parcela da dívida forjada. Ele estava esperando que Lúcia dissesse: não, amor, isso não. É a única lembrança do seu avô. Eu vendo minhas joias, mas isso fica. Mas Lúcia fez uma coisa diferente. Ela olhou para o busto, depois olhou para ele, e a expressão dela se tornou séria, quase dura. Venda, ela disse. Marcelo piscou. Vender? Mas é do meu avô, Lu. Você sabe o quanto eu valorizo isso. Eu sei. E é por isso que você tem que vender. Você está me dizendo que está falido, que perdemos a cobertura e que a gente vai recomeçar do zero, certo? E você está apegado a um pedaço de mármore que representa o seu passado luxuoso? Ela cruzou os braços. Se você quer recomeçar de verdade, Marcelo, tem que desapegar de tudo. O passado, o luxo e até as lembranças que te prendem a essa vida que acabou. Venda, use o dinheiro para pagar o que for preciso e vamos para o Tatuapé com a cabeça erguida. Se você não for capaz de se desfazer de um busto, como é que vai se desfazer da mentalidade de milionário que te colocou nesse buraco? Aquilo foi um choque. Lúcia não estava sendo interesseira. Ela estava sendo radicalmente prática e, de certa forma, exigindo humildade. Ela estava exigindo que ele provasse que estava disposto a ser pobre, não só a fingir que estava. Marcelo sentiu um calor no peito. Lúcia estava passando no teste. Ela estava disposta a recomeçar e, ainda por cima, exigia que ele fosse humilde no processo. Ele pegou o celular para ligar para um antiquário, mas a mão tremeu. Você tem razão, Lu. Eu vou vender. Eu só queria ter certeza de que estava tomando a decisão certa. A decisão certa é a que salva a nossa pele. Agora, sobre o Tatuapé, eu já comecei a organizar as caixas. Vamos nos mudar na sexta-feira. E, por favor, pare de se culpar. A gente vai dar um jeito. Enquanto Lúcia mostrava uma força surpreendente, Marcelo estava quase pronto para confessar a farsa. Ele já tinha a prova de amor de Lúcia. Ele podia parar a simulação, dizer que o erro contábil foi resolvido de última hora e que eles estavam salvos. Mas aí, o universo resolveu dar um empurrãozinho na outra ponta do teste. Uma tarde, ele estava no escritório, que agora parecia um bunker de guerra, cheio de papéis de simulação de dívida, quando o telefone tocou. Era um número desconhecido, de fora do estado. Ele atendeu, impaciente. Alô, Marcelo falando. Do outro lado, uma voz que ele não ouvia há quase uma década, melosa e familiar, parou o ar em seus pulmões. Marcelo, meu Deus, é você, é a Paula. Ele gelou. Paula. Justo agora. Paula, como você conseguiu meu número? Ah, você sabe como são as coisas, né? Eu tenho meus contatos. Mas não liguei por acaso. Eu ouvi uns boatos horríveis sobre você, que a sua empresa, que você quebrou. A voz dela era cheia de falsa compaixão. Marcelo ajeitou a postura. Ele tinha que atuar para ela também. É, Paula, a vida dá voltas. Quebrei feio, perdi quase tudo. Ai, meu Deus, Marcelo. Eu fiquei tão preocupada. Fiquei pensando naquele tempo em que a gente estava junto, você ralando e eu te abandonando. Fui uma idiota, eu sei. Eu sempre soube que você ia longe, mas eu fui imatura. O destino está sendo cruel com você. A conversa de Paula era puro verniz. Ela estava enchendo a bola dele, elogiando o sucesso passado, para adoçar o veneno. Obrigado pela preocupação, Paula. Mas não precisa se culpar pelo passado. Águas passadas, né? Não, não são. Sabe por que eu te liguei? Porque eu estou em São Paulo e eu estou bem. Eu montei uma consultoria de marketing digital. Não sou rica como você era, mas estou estável. E eu quero te ajudar. O coração de Marcelo acelerou, mas não de paixão, e sim de curiosidade mórbida. Ele queria ver até onde ela iria. Me ajudar como, Paula? Não sobrou muita coisa para ser ajudada, não.
Sobrou o mais importante: você. Sua cabeça, sua experiência, e eu sei que sobrou alguma coisa de patrimônio, né? Sei que você sempre foi esperto e guardou uma reserva. Vamos ser honestos, Marcelo. Eu sei que o cara que construiu um império não fica com zero. Aí está. Ela não estava interessada em recomeçar com o Marcelo pobre. Ela estava interessada na reserva que ele supostamente tinha escondido. Lúcia estava testando a humildade dele. Paula estava testando o saldo bancário secreto. Eu tenho uma pequena reserva, sim. Mas é para pagar as dívidas mais urgentes, Paula. É o que me sobrou para recomeçar. Não pague as dívidas. Pagar dívida é coisa de perdedor, Marcelo. Você tem que investir o que sobrou. Eu tenho uma ideia de negócio que é a sua cara. Um projeto que vai te fazer recuperar tudo em menos de um ano. Mas a gente tem que agir rápido, antes que sua noiva gaste o que sobrou em mudança e bobagens. Marcelo sentiu um nojo frio. Ela estava atacando Lúcia, a mulher que estava disposta a ir para o tatuapé com ele. Minha noiva, Lúcia, está me ajudando a organizar as finanças, Paula. Ela está sendo fundamental. Paula riu, uma risada curta e cínica. Ah, Lúcia, a noiva perfeita. Olha, Marcelo, eu não quero falar mal dela, mas vamos ser francos, né? Ela está com você pelo conforto. Quando o colchão for duro, ela vai sumir. Eu te conheço, e ela não te conhece como eu. Eu sou a única que sabe do que você é capaz. E qual é a sua ideia de negócio? Marcelo perguntou, mantendo a voz neutra, mas fervendo por dentro. Encontro comigo, amanhã, num lugar discreto. Eu te explico tudo. Mas você tem que prometer que não vai falar nada para a Lúcia. Isso é só nosso, Marcelo. Uma chance de resgatar o que a gente tinha. E de você voltar a ser o cara que eu sempre soube que seria. Ela estava misturando negócios arriscados com sedução barata. Marcelo viu a armadilha. Tudo bem, Paula. Onde a gente se encontra? Ele precisava ir até o fim desse teste. Lúcia tinha dado a primeira prova. Agora era a vez de Paula mostrar sua verdadeira face. E ele já sabia que não ia ser bonita. A caça ao tesouro escondido tinha começado. Ele desligou o telefone e encarou os papéis forjados de falência. Seu João tinha feito um trabalho perfeito. As dívidas pareciam reais. O desespero era palpável. E agora, as duas mulheres estavam se movendo no tabuleiro, cada uma com sua estratégia para lidar com o Marcelo falido. Lúcia estava vendendo o passado dele para construir um futuro humilde. Paula estava tentando roubar o futuro dele para reviver um passado tóxico. Marcelo pegou o busto de mármore do avô. Ele ainda não tinha vendido. Ele acariciou a peça, pensando na exigência de Lúcia. Ela queria que ele se libertasse da mentalidade de riqueza, e ele pensou na proposta de Paula: arriscar o pouco que sobrou em um golpe de sorte. Ele precisava do encontro com Paula para confirmar a podridão dela. Ele precisava ver nos olhos dela que o que ela queria era o dinheiro e não o homem. Ele ligou para seu João, que estava em casa, cansado da farsa. Seu João, prepare os papéis de liquidação de emergência e faça o favor de achar um comprador para aquele busto de mármore. Eu preciso do recibo de venda, rápido. O senhor vai vender de verdade, Marcelo? A Lúcia te convenceu, é isso? Lúcia me convenceu de que o desapego é necessário. Mas agora eu preciso do dinheiro para outra coisa. Preciso me encontrar com Paula. E preciso de um álibi perfeito para amanhã à noite. Diga a Lúcia que teremos uma reunião de emergência com os credores. Uma reunião que vai definir se a gente se afunda de vez ou se a gente se salva. O plano estava ganhando vida própria. E Marcelo sabia que, quando a farsa terminasse, ele teria que tomar a decisão mais difícil da sua vida: aceitar a humildade leal de Lúcia ou sucumbir à tentação arriscada e interesseira de Paula. E ele sentia que o casamento de luxo que Lúcia sonhava estava prestes a se transformar em algo muito mais valioso, ou em nada. Ele estava pronto para a próxima fase do teste. Ele olhou para o anel de noivado no dedo. Era hora de dar o bote final. O encontro com Paula seria a prova definitiva, e ele não podia falhar.
A honestidade do seu João, a lealdade de Lúcia e a ganância de Paula estavam todas em jogo. Naquela noite, Lúcia entrou no quarto. Ela estava com um pijama simples, mas com o rosto determinado. Amor, comecei a empacotar os livros que não vamos levar, e eu encontrei umas caixas velhas suas. Tem umas fotos estranhas de você e uma moça. Paula, eu acho. Antiga, né? Marcelo engoliu em seco. Ah, sim. É a Paula, namorada da faculdade. Por que você está mexendo nisso? Para desapegar, ué. Se a gente vai recomeçar, não tem que ter sombra do passado, né? Joguei fora. Não precisamos de lembranças que não nos servem mais. Marcelo ficou em choque. Lúcia não era só leal. Ela era destemida e estava limpando o terreno. O trauma de Paula, que o assombrava há anos, Lúcia jogou no lixo com um sorriso no rosto. Você fez o certo, Lu. O passado já era. Mal sabia ela que o passado, no caso Paula, estava prestes a bater à porta dele no dia seguinte, cheia de segundas intenções. E ele estava pronto para recebê-la. O jogo estava montado. O dia seguinte amanheceu com aquele cheiro de chuva que só São Paulo tem, mas o clima no apartamento de Marcelo era de sol forte, ironicamente. Lúcia estava de bom humor, organizando caixas com uma eficiência militar. Ela não parecia nem um pouco abalada por estar trocando a cobertura de luxo por um apartamento modesto no Tatuapé. Marcelo, você vai levar a coleção de vinhos? Porque se for para o Tatuapé, a gente não vai ter adega climatizada, viu? É melhor vender logo, antes que azede, ela disse com um sorriso prático. Ele estava atordoado. Lúcia estava desmanchando o império dele com uma naturalidade que beirava a frieza, mas era uma frieza de quem sabe o que é prioridade. Ela estava jogando fora o luxo para salvar a essência. Vinhos? Ah, pode vender-lo. Manda para o corretor. Qualquer trocado ajuda, ele respondeu enquanto olhava para o recibo que seu João tinha forjado na noite anterior. O recibo da venda do busto de mármore do avô. Seu João tinha conseguido um preço alto, simulando que a peça era de um colecionador excêntrico. Na verdade, o dinheiro continuava na conta secreta de Marcelo, intocável, mas o papel provava que ele tinha liquidado a última lembrança sentimental para ter capital de giro. Era a isca perfeita para Paula. Eu já separei a roupa de cama mais simples. Vamos comprar um colchão novo lá, viu? O nosso é muito grande para o quarto de lá. Lúcia continuou, sem parar de dobrar lençóis. Ela falava sobre simplificação com a empolgação de quem estava planejando uma viagem de férias. Marcelo a observou. Ele estava quase apaixonado de novo, mas de uma maneira nova, mais profunda. Lúcia não era só a noiva que ele achava que amava. Ela era uma parceira de guerra. Eu vou ter que sair agora, Lu. A reunião com os credores. É crucial. Se eu conseguir um adiamento, a gente respira. Ele mentiu, vestindo um blazer que ele já considerava simples para os seus padrões. Lúcia veio até ele e ajeitou a gola da camisa. Vai lá e arrebenta, amor. Lembre-se, não importa o que eles disserem, a gente tem um ao outro. E a gente tem saúde. O resto, a gente corre atrás. Ele beijou a testa dela e saiu, sentindo o peso da mentira esmagá-lo. Lúcia merecia a verdade, mas ele precisava da prova final para matar o fantasma de Paula de uma vez por todas. O encontro foi marcado em um bar chique, mas discreto, na Vila Olímpia. Um lugar onde a discrição era comprada e as mesas eram distantes o suficiente para garantir a privacidade. Marcelo chegou 10 minutos atrasado, propositalmente. Queria que Paula sentisse a ansiedade da espera. Quando ele a viu, o coração deu um pulo, não de amor, mas de reconhecimento daquela energia antiga. Paula estava deslumbrante, do jeito que só uma mulher que se cuida obsessivamente consegue ser. Vestido justo, salto alto, cabelo impecável. Ela era a personificação do sucesso que ela queria ter. Marcelo, meu Deus, você está magro, mas continua lindo. Senta aqui, ela disse, levantando-se e dando 2 beijos no rosto dele, demorados, respirando fundo o perfume caro que ele ainda usava. Paula,
Você não mudou nada, ele respondeu sentando-se e pedindo um café forte. Ele precisava de foco. Mudei sim, meu amor. Eu amadureci. Aprendi o que é valor de verdade. E o valor, Marcelo, é o talento. E você tem de sobra. Foi por isso que eu fiquei tão chocada quando soube da sua queda. Ela começou com a ladainha da culpa, da imaturidade, da admiração platônica. Marcelo ouvia, mas via os olhos dela passeando pela mesa, procurando por relógios caros ou qualquer sinal de riqueza que ele pudesse ter esquecido de esconder. Eu te liguei porque não consigo tirar você da cabeça. Sabe, quando eu soube que você estava quebrado, meu primeiro pensamento foi: eu tenho que salvar ele. Eu o abandonei quando ele estava começando, não vou abandoná-lo agora que ele precisa de mim de verdade. Marcelo fez a cara de empresário destruído. Eu aprecio a preocupação, Paula, mas estou no fundo do poço. Vendi até o iate, vendi a cobertura. Estou indo morar num apartamento minúsculo no Tatuapé. Paula fez uma careta como se a palavra Tatuapé fosse um palavrão. Tatuapé? Ah, Marcelo, não. Você não pode se rebaixar assim. Você é um tubarão, não um peixe de aquário. E essa sua noiva, ela está te forçando a isso? Lúcia está me apoiando. Ela está sendo forte. Marcelo defendeu, sentindo a raiva subir. Apoiando? Ou te arrastando para a mediocridade? Pensa bem, Marcelo. Ela gosta da vida estável. Se você se enfiar no Tatuapé, você vai aceitar a derrota. E eu sei que você não aceita a derrota. Ela inclinou-se sobre a mesa, o decote chamando a atenção. Eu sei que você guardou uma reserva. Marcelo hesitou, fingindo que estava pensando se deveria confiar nela. Eu consegui levantar um valor mínimo. Vendi uma peça de mármore do meu avô, a única coisa que eu tinha de valor sentimental. Deu para levantar um bom dinheiro, mas é o meu último fôlego. Eu ia usar para pagar a mudança e estabilizar as contas por uns meses. Ele tirou do bolso o recibo forjado e colocou-o na mesa, com um ar de desleixo. Paula nem olhou o recibo. Ela só se importou com o montante. Quanto? Quanto você tem em mãos? Quase 200 mil reais. Ele mentiu, elevando o valor para deixá-la mais gananciosa. Os olhos de Paula brilharam. 200 mil reais era muito para ela, que estava em uma consultoria estável de marketing digital, mas não no nível de Marcelo. Dá para começar muito bem. Marcelo, você não pode desperdiçar isso em aluguel e supermercado. Isso é capital de semente. Você tem que plantar essa grana onde ela vai crescer rápido. E qual é a sua ideia, Paula? Eu estou fora do jogo há dias. Minha cabeça está a 1000. Ela pegou a mão dele, um toque que era pura manipulação. Eu estou trabalhando em um projeto que é a mina de ouro do momento. Criptomoedas focadas em energia limpa. É o futuro. É arriscado? Sim. Mas é o tipo de risco que faz o Marcelo que eu conheço vibrar. A gente coloca esse dinheiro, alavanca em 1 mês e você tem o dobro. Em 6 meses, você recupera a cobertura. Marcelo, o empresário experiente, sorriu por dentro. Criptomoedas arriscadas? Era o golpe clássico de quem quer tirar o dinheiro rápido de um investidor desesperado. Mas, Paula, 200 mil é tudo o que eu tenho para a minha família. Se der errado, eu perco o chão de vez. E se der certo, você não vai precisar do chão que a Lúcia está te oferecendo no Tatuapé. Você vai voltar a ser quem você é. E quem você é, Marcelo, é o cara que eu amo. Aí estava. A isca, a sedução e o desprezo por Lúcia, tudo misturado em uma proposta financeira irresponsável. E qual seria a sua parte nisso? Marcelo perguntou, direto ao ponto. Paula hesitou por um segundo, mas a ganância falou mais alto. Eu entro com a consultoria, com o know-how do mercado e com a minha rede de contatos. Eu preciso de 20% do capital inicial como taxa de consultoria e 10% do lucro. Marcelo quase riu alto. 20% do capital inicial? Ela queria tirar 40 mil reais antes de o negócio começar, garantindo seu lucro independentemente do fracasso dele. Você quer 40 mil reais adiantados?
Paula, se eu te der isso, eu não tenho nem como pagar o caminhão de mudança. Mas você não vai precisar de caminhão de mudança. Você vai estar rico de novo. Pensa grande, Marcelo. Essa sua noiva é o seu freio de mão. Ela quer que você seja pequeno, para ela se sentir segura. Eu quero que você seja gigante, porque é onde você pertence. E eu pertenço com você, no topo. Ela estava ficando histérica, a máscara de compaixão caindo. Eu preciso que você me prove que está comigo. Me dá esse dinheiro amanhã e a gente assina o contrato. Eu já preparei tudo, ela disse, tirando uma pasta elegante da bolsa. Marcelo pegou o recibo da mesa e o dobrou lentamente. Você preparou um contrato? Claro. Tudo formal, Marcelo. Eu sou profissional agora. Mas é um contrato que só vale se a gente for parceiro em tudo. Você sabe do que eu estou falando. Ela piscou, claramente insinuando que a parceria incluía a vida pessoal e que Lúcia seria descartada. Aquele era o momento da verdade. Lúcia tinha jogado fora as fotos dele com Paula, exigido que ele vendesse o busto para provar desapego e humildade, e estava disposta a dormir em um colchão velho no Tatuapé. Paula estava exigindo 20% do seu último dinheiro, prometendo um golpe arriscado e tentando seduzi-lo para que ele abandonasse a noiva. O trauma de Marcelo desapareceu. A armadura que ele tinha construído de desconfiança se desfez. Ele não precisava mais do teste. Ele tinha as respostas. Ele sorriu, mas era um sorriso frio, que não chegava aos olhos. Paula, você sabe o que é interessante? É que quando eu estava realmente quebrado na faculdade, você me disse que eu não ia dar em nada e me abandonou. O rosto dela endureceu. Não vamos falar do passado, Marcelo. Eu já disse que fui imatura. Mas a gente está falando do passado, porque você está fazendo a mesma coisa de novo. Naquela época, você me abandonou porque eu não tinha dinheiro. Agora, você só voltou porque acha que eu escondi dinheiro. Se eu estivesse realmente com 0 na conta, morando no Tatuapé, você estaria aqui? Paula tentou manter a pose. Claro que sim, Marcelo. Eu te amo. Não, você não ama. Você ama a ideia de ser sócia do Marcelo, que pode te tirar da sua consultoria estável de marketing digital e te colocar de volta no luxo, nem que seja por um golpe de sorte. Você quer o meu dinheiro, Paula, não a minha companhia. Ela ficou vermelha, o verniz de civilidade rachando. Você está sendo ingrato. Eu estou te oferecendo uma saída, uma chance de reviver o seu império. E essa sua noiva, ela vai te arrastar para o buraco. Marcelo se levantou, jogando o recibo do busto de mármore na mesa. Essa minha noiva, Paula, está jogando as minhas lembranças de luxo no lixo para me ensinar que eu sou mais importante que o dinheiro. E ela está me esperando no Tatuapé. Você está me pedindo 40 mil reais de entrada para me enfiar em uma pirâmide financeira e me levar para a cama. Ele apontou para o contrato que ela tinha trazido. Pode rasgar esse papel. Não vai ter negócio. E não vai ter resgate do nosso passado. Paula começou a chorar, mas eram lágrimas de raiva, não de tristeza. Você é um idiota, Marcelo. Você vai se arrepender de ter escolhido essa dona de casa sem ambição. Você vai falir de verdade e ela vai te deixar. Não, Paula, eu não vou falir. E se eu falir, ela vai estar lá, porque ela me ama. E eu finalmente enxerguei isso. O teste acabou. Ele se virou para ir embora, mas parou na porta do bar. Ah, e só para constar, eu não estou falido. A empresa está ótima. Eu simulei a quebra só para ver quem era quem. E você me deu a resposta mais clara de todas. Ele viu o rosto de Paula se contorcer em uma mistura de fúria e choque. Ela tinha caído no golpe dele, e o impacto da verdade a atingiu com força total. Ela não tinha perdido apenas o dinheiro. Ela tinha perdido a chance de voltar à vida de luxo, e tinha revelado a sua ganância para o homem que a tinha amado. Marcelo não esperou a reação dela. Ele saiu do bar, respirando fundo o ar poluído de São Paulo, mas sentindo-se mais leve do que em anos. O fantasma de Paula estava finalmente morto.
A volta para a cobertura foi a parte mais difícil. Ele precisava desfazer a farsa para Lúcia e tinha medo da reação dela. Ele encontrou Lúcia na sala, sentada no chão, rodeada de caixas. Ela estava com uma camiseta suja de poeira e o cabelo preso em um coque desgrenhado. Ela era real. "E aí, amor? Como foi? Conseguiram o adiamento?" Ela perguntou, levantando-se e limpando as mãos na calça. Marcelo não conseguiu responder com outra mentira. Ele a abraçou forte, tão forte que ela gemeu. "O que foi, Marcelo? Está tudo bem? A gente perdeu tudo de vez? Não tem problema, a gente dá um jeito." "Não, Lu, eu não perdi nada. Eu ganhei você." Ele a segurou pelos ombros e olhou nos olhos dela. A verdade tinha que sair de uma vez. "Lúcia, eu não estou falido. A importadora está ótima. O iate está em Angra. A cobertura continua sendo nossa." Lúcia piscou, confusa. "O quê? O que você está dizendo? É algum tipo de piada de mau gosto?" "Não é piada. É a verdade. Eu simulei tudo. Eu forjei os documentos. Seu João me ajudou. Eu fiz um teste." O choque no rosto de Lúcia era profundo, mas o que veio a seguir não foi raiva, e sim uma dor profunda. Você fingiu que perdeu tudo? Você me fez planejar a mudança para o Tatuapé, me fez jogar fora as suas coisas, me fez acreditar que o nosso casamento ia virar um jantar simples, só para me testar?" Marcelo sentiu a culpa esmagá-lo. "Eu sei, é horrível, me perdoa, mas eu precisava saber, Lu. Eu precisava ter certeza de que você me amava e não o meu dinheiro." Ele começou a falar sobre Paula, sobre o trauma do passado, sobre o medo de ser abandonado de novo. Ele falou sobre a necessidade doentia de se sentir seguro. Lúcia o ouviu em silêncio, a expressão se fechando. Quando ele terminou, ela deu um passo para trás. "Você me comparou com ela. Você achou que eu era interesseira como ela. Você preferiu me enganar e me humilhar, em vez de confiar no que a gente construiu." "Não é humilhar, Lu. É proteger a gente. E você foi incrível. Você exigiu que eu vendesse o busto do meu avô. Você jogou fora as fotos de Paula. Você estava disposta a ir para o Tatuapé e recomeçar comigo. Você passou no teste, Lu. Você é a mulher da minha vida." As lágrimas de Lúcia começaram a cair, mas ela balançou a cabeça. "Não, Marcelo. Eu não passei no seu teste. Eu passei no meu próprio teste. E você falhou no meu. Eu estava disposta a ser pobre com você. Mas eu não estou disposta a ser casada com um homem que não confia em mim e que me faz de palhaça. Eu não sou um produto que você testa antes de comprar." Marcelo sentiu o mundo desabar. Ele tinha vencido a guerra contra o fantasma de Paula, mas estava perdendo Lúcia, a mulher real que o amava. "Lu, por favor, me dá uma chance. Eu faço o que você quiser. Eu te dou a festa de casamento que você sempre sonhou. Eu te dou o mundo. Eu só precisava ter certeza." "Certeza? Você teve a certeza no dia em que me pediu em casamento. Se você não tinha certeza, não deveria ter chegado até aqui." Ela apontou para as caixas. "Eu estava abrindo mão do meu sonho por você, e você estava rindo de mim. Você não me ama, Marcelo. Você ama a segurança que eu te dou. E eu não sou um cofre para você guardar seus medos." Ela se virou, indo em direção ao quarto. "Lúcia, espera. Eu acabei de terminar com Paula de vez. Ela voltou, ela tentou me dar um golpe, ela queria o resto do dinheiro. Eu disse não. Eu escolhi você. Eu escolhi a lealdade." Lúcia parou na porta, sem se virar. "Você não me escolheu, Marcelo. Você me validou. E para mim isso não é amor. Eu preciso de tempo para saber se consigo perdoar você por essa farsa." Ela fechou a porta do quarto atrás de si, deixando Marcelo sozinho na sala, rodeado pelas caixas que não precisavam mais ser abertas. Ele tinha todo o dinheiro do mundo, mas estava prestes a perder a única coisa que realmente tinha valor. O teste tinha terminado, mas o preço da desconfiança estava sendo cobrado e era altíssimo. Ele tinha que reconquistar a confiança de Lúcia, ou o casamento de luxo jamais aconteceria. Ele pegou o celular e ligou para seu João.
que atendeu na primeira chamada apreensivo. Seu João, o teste acabou. Eu descobri a verdade sobre Paula. E eu contei a verdade para a Lúcia. Houve um silêncio na linha. E qual é a notícia, Marcelo? O senhor vai casar? Eu não sei, seu João. Eu ganhei a prova de amor, mas perdi a confiança dela. Agora, o meu trabalho é provar que eu sou digno da lealdade que ela me mostrou. E eu vou precisar de um casamento de verdade para isso. Um casamento que não seja um teatro. Marcelo olhou para o anel de noivado na mão. Ele tinha que lutar por Lúcia com a mesma garra que ele usou para construir seu império. Mas dessa vez, a moeda de troca não seria o dinheiro, e sim a honestidade. O futuro deles estava em um fio, e ele tinha que costurar a ferida que ele mesmo tinha aberto. A próxima fase seria a mais difícil de todas: a redenção. Gente, a confusão que o Marcelo armou era daquelas que não se resolvem com um abraço e um buquê de rosas. Lúcia estava ferida na alma. Não era o dinheiro, não era o tatuapé, não era nada material. Era a confiança, que ele tinha rasgado em pedacinhos. Ele ficou na sala, cercado pelas caixas vazias, sentindo o cheiro de maresia da cobertura de luxo, que de repente parecia fria e oca. O silêncio do apartamento era ensurdecedor. Ele bateu na porta do quarto de Lúcia. Lu, por favor, me deixe explicar de novo. Eu juro que eu não queria te machucar. A voz dela veio abafada, mas firme, de dentro do quarto. Não precisa explicar nada, Marcelo. Eu entendi. Você é um homem que só confia em números e em testes. E eu não sou um número. Eu sou sua noiva. Ou era. O era doeu mais que qualquer prejuízo financeiro. Marcelo passou as próximas 48 horas no purgatório. Ele dormiu no sofá, o mesmo sofá de grife que ele tinha fingido que ia vender. Ele tentou mandar o café da manhã na cama, tentou escrever cartas, tentou se desculpar 1000 vezes. Lúcia saía do quarto apenas para ir ao banheiro ou pegar água, sempre séria, sempre com os olhos inchados, mas com a cabeça erguida. Ela não gritava, o que era pior. O silêncio dela era um juiz implacável. Eu te amo, Lúcia. Eu escolhi você. Eu mandei a Paula embora, ele implorou, uma noite, enquanto ela passava por ele, indo em direção à cozinha. Ela parou e olhou para ele com pena. Você não me escolheu, Marcelo. Você escolheu a opção que parecia mais segura depois de um teste humilhante. A Paula é um fantasma do seu passado, e o fantasma que está me matando é a sua desconfiança. Ela pegou um copo de água. Eu estava disposta a ir para o Tatuapé, meu amor. Eu estava disposta a viver na lona com você. Eu só não estou disposta a viver na desconfiança. Pensa nisso. E voltou para o quarto. A frase dela ficou martelando na cabeça dele. Eu só não estou disposta a viver na desconfiança. Marcelo percebeu que a redenção não seria comprada. Ele não podia simplesmente cancelar a venda da cobertura e dizer: pronto, tá tudo resolvido, vamos casar na igreja mais cara. Ele precisava provar que a lição de humildade que Lúcia tinha exigido dele, ao pedir para ele vender o busto, tinha sido realmente aprendida. Ele ligou para seu João na manhã seguinte. Seu João, eu preciso de um favor. Mas dessa vez é de verdade. Eu preciso da papelada para vender a cobertura e o iate. Seu João ficou confuso. Mas, Marcelo, o senhor não ia desfazer a farsa? A Lúcia não está feliz com o resultado? O resultado do teste foi ótimo, seu João. Mas o resultado da confiança foi desastroso. Eu preciso provar para a Lúcia que eu não sou mais aquele cara apegado a troféus. Eu preciso de desapego de verdade. Mas vender a cobertura? O senhor trabalhou tanto? Sim, eu trabalhei. E vou trabalhar de novo. Mas essa cobertura é um símbolo de um homem que eu não quero mais ser. Um homem que trocava a paz pelo luxo. Eu preciso de um recomeço real, seu João. Não um simulado. A decisão de Marcelo foi chocante para todos que a souberam. Apenas seu João e o corretor.
Ele vendeu a cobertura de Balneário Camboriú e o iate de luxo em tempo recorde, aceitando um preço ligeiramente abaixo do mercado para agilizar a transação. Com o dinheiro, ele fez duas coisas. Primeiro, ele comprou uma casa. Não no Tatuapé, mas também não era uma mansão. Era uma casa charmosa e confortável em um bairro mais tranquilo de São Paulo, com um jardim e espaço para ele montar um escritório menor. Era uma casa de família, não de milionário. Segundo, ele pegou a diferença entre o valor da cobertura e o valor da nova casa e depositou em um fundo de caridade que Lúcia sempre apoiava, focado em educação infantil. Era uma quantia considerável. Quando tudo estava pronto, a casa comprada, a doação feita, a mudança organizada de verdade, Marcelo bateu na porta do quarto de Lúcia. Lu, eu não vou te pedir perdão de novo. Eu sei que o que eu fiz foi imperdoável, mas eu preciso te mostrar que eu entendi o que você me ensinou. Lúcia abriu a porta, os olhos ainda desconfiados. Marcelo não jogou os documentos na cara dela. Ele simplesmente a pegou pela mão e a levou para a sala. Eu vendi a cobertura e o iate. De verdade. O dinheiro está com seu João, e a maior parte dele foi para a caridade que você ama. Lúcia arregalou os olhos. Você vendeu? Por quê? Você não precisava fazer isso, Marcelo. Eu precisava, sim. Você me ensinou que eu estava apegado a um pedaço de mármore que era a minha lembrança de luxo. Mas o meu maior apego era essa cobertura, essa vida de ostentação que me fazia ter medo de perder. Eu não quero mais viver com medo. Eu quero viver com você. Ele tirou a chave de um chaveiro novo e simples e a entregou a ela. Essa é a chave da nossa nova casa. É menor, mas tem um jardim onde a gente pode plantar o que quiser. Não é o Tatuapé, mas é o nosso recomeço. Eu não fiz isso para te testar. Eu fiz isso porque eu confio em você. E eu confio que a gente pode ser feliz sem ter o topo do mundo. Eu confio na sua capacidade de me amar, mesmo quando eu não tiver mais nada. Lúcia pegou a chave. O peso daquela pequena peça de metal era maior do que o peso de todos os diamantes que ele já tinha dado a ela. Ela olhou para o chão, respirou fundo e começou a chorar de novo. Mas dessa vez, as lágrimas eram diferentes. Eram lágrimas de alívio e de reconhecimento. Você finalmente entendeu, Marcelo. Ela sussurrou, a voz embargada. O problema não era o dinheiro. O problema era você achar que eu só amava o dinheiro. Eu sei, eu fui um idiota traumatizado. Me perdoa por ter desconfiado de você. E eu te prometo, Lu, nunca mais vai ter segredo, nunca mais vai ter teatro. Lúcia limpou as lágrimas. E a Paula? A Paula está onde ela sempre esteve, atrás do meu dinheiro. Ela tentou me dar um golpe, eu revelei a farsa e mandei ela para a rua. Ela nunca mais vai nos incomodar. Lúcia sorriu, um sorriso pequeno e ainda machucado. Bom, uma coisa a menos para jogar no lixo. Ela caminhou até as caixas da mudança que ela tinha organizado. Ela abriu uma delas e tirou um álbum de fotos de infância de Marcelo. Eu guardei isso. Eu joguei fora as fotos com a Paula, mas as suas memórias de infância eu não joguei. Porque eu amo o Marcelo que você é desde sempre, não só o empresário. Aquele gesto simples selou o perdão. Marcelo chorou, abraçando a mulher que tinha se provado a parceira mais leal, não na riqueza, mas na exigência da humildade. A história do casamento de Marcelo e Lúcia virou lenda entre os amigos e familiares. Eles se casaram 3 meses depois, na casa nova, no jardim, debaixo de uma mangueira florida. Não foi a festa de arromba para 500 pessoas que Lúcia tinha planejado, mas foi um evento lindo, simples e cheio de significado. Lúcia estava radiante, vestida de noiva, mas descalça na grama. Marcelo estava com um terno simples, mas os olhos brilhavam de verdade, sem a sombra da paranoia. Seu João, o contador, estava lá, com a esposa, visivelmente emocionado.
Ele sabia o quão alto o preço daquele casamento tinha sido e o quanto Marcelo tinha amadurecido. Na hora dos votos, Marcelo pegou a mão de Lúcia. Eu prometi um casamento de luxo para você, Lúcia. E eu te dou hoje algo muito mais valioso. Eu te dou a minha confiança. Eu te dou a minha humildade. Eu te dou a certeza de que, se a gente perder tudo de novo, eu não vou ter medo, porque eu sei que você me ama de verdade. Você me ensinou que a nossa riqueza não está no saldo bancário, mas na nossa parceria. Lúcia sorriu com os olhos marejados. E eu prometo, Marcelo, que vou sempre te lembrar que você é mais que um empresário. Você é o meu marido, e a gente recomeça quantas vezes for preciso, mas dessa vez, sem testes. Eles se beijaram, e o beijo selou o pacto de honestidade. A importadora de Marcelo continuou prosperando, claro. Ele era um empresário genial. Mas ele mudou o foco. Ele passou a valorizar mais o tempo em família do que a próxima aquisição de luxo. Ele e Lúcia continuaram fazendo grandes doações, e a casa nova deles era sempre cheia de amigos. E a cobertura de luxo, vendida. Ninguém ligava mais para ela. Porque Marcelo e Lúcia tinham descoberto que a única riqueza que importava era a que eles construíam juntos, tijolo por tijolo, na base da confiança mútua. E o busto de mármore do avô, que Marcelo fingiu vender. Ele estava guardado em uma caixa no sótão da casa nova. Um dia, Lúcia o achou. "Por que você não vendeu esse busto de verdade?" ela perguntou. Marcelo sorriu e abraçou-a. "Porque ele não era mais um símbolo de luxo, Lu. Ele virou a lembrança da maior lição que eu já aprendi na vida. E essa lição foi dada por você. E essa eu não vendo por dinheiro nenhum." E assim, o empresário que tinha tudo, mas não confiava em nada, descobriu que a lealdade de uma noiva sincera valia muito mais do que o império que ele havia construído. E ele viveu feliz, finalmente livre do fantasma do primeiro amor e da obsessão pela riqueza, porque ele